Olá, inscritos do canal Verdades da África. Gostaria de pedir a vossa atenção sobre o assunto relacionado às franquias e empresas multinacionais que prestam serviços para a África. Muitas empresas de grande porte desprezam mão de obra e fornecedores locais. É incrível como o africano é um ótimo mercado para vender, mas na hora de prestar serviços ou fornecer algum produto não é uma opção. Vamos perceber melhor com o caso da KFC, que se meteu em uma confusão no Quênia devido à sua hipocrisia. Mas antes gostaria de pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. Tudo começa quando a franquia de fast food KFC ou KFC em Moçambique abre portas para fornecedores locais de batatas que atendam aos padrões de qualidade requeridos pela franquia. Isso no dia 5 de janeiro de 2022. A cadeia de fast food americana KFC agora diz que os agricultores quenianos podem fornecer batatas para a empresa, desde que atendam os seus padrões de qualidade. Aqui destacar essa parte padrões de qualidade, vão entender lá mais à frente. Continue comigo. Em suma, a empresa enfrenta atualmente uma escassez de batatas em suas lojas no Quênia, após atrasos na entrega de seus fornecedores no exterior, forçando-a a oferecer aos clientes alimentos alternativos no lugar das batatas fritas. Em declarações à imprensa, o CEO do Conselho Nacional de Batata do Quênia disse que o KFC deveria considerar a criação de sinergias com fornecedores locais para permitir que eles obtenham a mercadoria de agricultores quenianos. Ele disse que o KFC deverá introduzir as verdades que eles querem no Quênia, para que os agricultores possam comprá-las e crescer para o suprimento. A KFC, que opera localmente por meio do franqueado Kuku Foods Eats Africa, não especificou, no entanto, os padrões globais de qualidade e segurança que um fornecedor em potencial no Quênia deve atender. Percebam, essa parte é a parte importante da hipocrisia que eu falei. A KFC liberou todos os fornecedores locais no Quênia para que possam fornecer batatas à franquia. Mas na hora de receber estas batatas, infelizmente eles dizem o seguinte: nós não podemos receber essas batatas porque não corresponde às especificações de qualidade que nós estabelecemos na nossa empresa. Até aí tudo bem, nenhum problema. Mas na hora quando é questionada a empresa quais são as especificações, podem nos dizer, nos mostrar para nós podemos atender a isso, as verdades, a KFC não diz. Ela simplesmente diz o que vamos dizer a seguir, que isso é um segredo da empresa e não pode ser revelado. Meu Deus, se a empresa quer receber batatas locais, por que ainda dificulta o processo? Vocês têm que ter em conta, o Quênia é um dos maiores produtores de batata em África. Estamos a falar de mais de 50 milhões de toneladas. Só para perceberem a dimensão, a China ocupa a primeira posição nos maiores produtores de batata do mundo, com cerca de 73 milhões de toneladas produzidas anualmente na China. Vocês já perceberam que a diferença entre o Quênia e a China não é lá muito grande? Então, daí surge a questão. Vocês têm que entender uma coisa. O KFC é uma empresa que está no Quênia há mais de 10 anos, que se estabeleceu lá desde 2011. E desde 2011, só em janeiro de 2022, 10 anos após a sua estadia no Quênia, é que percebeu que podia receber batatas de fornecedores locais. Como é que ela percebeu isso? Depois de passar por uma crise com os 6 fornecedores que não podiam mandar batatas para o Quênia. Eles tiveram que usar alimentos alternativos no lugar da batata. Vendo que essa situação não pudesse prolongar por muito tempo, eles decidiram adquirir produto dos fornecedores locais. Só que a questão que surge é a seguinte: quais são os padrões de qualidade que a KFC pretende? Isso fez surgir uma grande confusão, porque isso mostra que a KFC na verdade não tinha nenhum interesse em adquirir as batatas. Ou pode ser que a KFC, no momento em que quisesse adquirir as batatas, o seu fornecedor tenha dado luz verde do outro lado. Já posso fornecer as batatas. E eles provavelmente deram para trás do contrato ou do que falaram. Até agora,
Vocês têm que perceber que no Quênia, cerca de 800 mil pequenos agricultores fazem um cultivo de batatas. Nós estamos a falar de uma área que emprega mais de 2 milhões de pessoas. Então, não estamos a falar de um lugar pequeno, nós estamos a falar de uma área vital para o Quênia. E fornecer batatas para uma grande empresa como a KFC seria uma oportunidade para que os agricultores locais possam crescer. E isso podia afetar diretamente a economia. O setor das batatas no Quênia disponibiliza mais de 50 bilhões de dólares para o país anualmente. Então, esse crescimento poderia aumentar se a KFC e outras franquias de fast food comprassem batatas neste país. É daí onde surge essa toda treta, onde falam da hipocrisia da KFC, de falar de um contrato e depois dar para trás. Percebem? É daí que eu disse que a África é um bom sítio para ter clientes, mas não é um bom sítio para ter trabalhadores e para ter fornecedores. Até quando nós do continente africano vamos aceitar isso? Nós temos o produto, temos potenciais agricultores que precisam fornecer o seu produto para grandes empresas para poderem evacuar. Há situações no Quênia em que o produtor tem muita quantidade de batata para poucos consumidores. Ele acaba perdendo a sua safra. A safra daquele ano acaba se perdendo. Isso complica muito. Vocês não estão a perceber isso. É só para vocês terem noção, há casos em que o agricultor é forçado a se livrar de uma parte da sua safra. Por quê? Porque os consumidores são poucos, né? Temos poucos consumidores para muita produção, percebem? Então é daí onde na hora de evacuar o produto não há como evacuar porque não tem mercado. Enquanto existem empresas como a KFC que exportam a batata de fora, percebem? Isso é muito bad, isso é muito mesmo bad. Já soltei um bad aqui, isso é muito complicado mesmo. São situações como essas que nos fazem tentar perceber afinal o que os líderes africanos fazem. Uma franquia está no meu país, ao invés de eu questionar, querem padrões de qualidade, quais são os vossos padrões de qualidade? Nós vamos fazer um esforço de atender esses padrões de qualidade, vamos assinar o contrato X e Y, porque os clientes estão aqui, são nossos. É nosso povo que dá dinheiro a essas franquias, porque a África é um mercado lucrativo para muitas empresas, mas muitas empresas não respeitam o continente africano, são hipócritas, falam mal da África, não querem relações com a África, mas querem vender para a África. Isso complica as coisas. Eu trouxe esse exemplo de KFC, mas existem exemplos de tantas outras empresas que fazem essa hipocrisia de querer o africano como cliente, mas não como fornecedor e trabalhador, de querer o africano a pagar, mas não a prestar serviços. É isso que eu trouxe no vídeo de hoje, uma chamada de atenção, uma forma de fazer-vos entender essa situação que aconteceu no Quênia. Se gosta desse tipo de vídeos, coloque nos comentários. Esse é o canal Verdades da África, subscreva-se ao canal, até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Tchau.